eu converso com a Cecília Boal. Ah, agora sim, agora eu te vejo. Porque me apareceu como conectando, é. Tudo bom? Tudo. Obrigado por você aceitar de participar desta série que se questiona qual é a importância do teatro na sociedade. Bom, primeiro eu queria saber como vai você, como você tem vivido, como tem sido o impacto dessa loucura toda, dessa pandemia, nesse momento, como é que você está recebendo essa informação Então, você é brasileiro, né, Alan? sua? Apesar de que você não mora aqui. Então, você sabe que teu país tem dois problemas. Muitos países têm um problema só, que é o vírus. Aqui, infelizmente, tem uma justaposição de problemas e um não ajuda o outro em absoluto, muito antes pelo contrário. E agora a gente está diante de um panorama ainda mais complicado, né? Porque já é o segundo ministro de Saúde que pula fora, né? E é muito provável que se exerça uma pressão muito grande, como você já deve saber, que você deve acompanhar, sobre os governadores para suspender o confinamento. E o mais complicado também é que as pessoas estão recebendo mensagens muito encontradas, sabe? Muito opostas. Um lado que diz que a gente tem que ficar em casa e ficam insistindo no uso da máscara e no confinamento, e outro lado que diz que é uma gripe, que não tem problema. E eu acredito que muitas pessoas ficam confusas também com relação a isso, né? Porque as informações têm que ser muito claras. É assim, quando tem um problema tão grave que é um problema internacional. Então, só o presidente do Brasil é que sabe e o resto do mundo não entendeu nada. Então, isso já não se sabe mais que nome tem, sabe? Se é uma patologia, se o presidente de vocês é louco, se é um perverso, se é um assassino, ou se é tudo isso junto ao mesmo tempo. Então, não está nem um pouco agradável morar no Brasil no momento, realmente. Você está no Rio, Rio de Janeiro? Eu moro no Rio, é. Já há muito tempo eu moro no Rio de Janeiro. Dentro desse contexto que a gente criou aqui dessa série, qual a importância do teatro na sociedade? Qual a importância do teatro do oprimido para a sociedade, na sua visão? Alain, eu vou te decepcionar, porque eu não trabalho com teatro do oprimido. Certo. E o foco do Instituto não é o teatro do oprimido. Por quê? Porque justamente eu acompanhei a vida do Boal e o trabalho do Boal durante muitíssimos anos, desde 1966, quando a gente se conheceu na Argentina, meu país, que ele foi montar uma peça e eu trabalhava como atriz. E eu acho o trabalho do Teatro de Arena de fundamental importância. Por quê? Não só pelo Teatro Arena, que foi importantíssimo para o Brasil e que, infelizmente, assim, não é tão conhecido fora de São Paulo, como o Teatro de Arena era em São Paulo, é mais conhecido lá, é bem conhecido lá, como pela articulação que esse teatro tinha com todos os teatros desse tipo que existiam em América Latina inteira. América Latina inteira, num determinado momento, entre os anos 50 e os anos 60, começaram a pipocar uma série de grupos teatrais que resolveram que queriam ter uma dramaturgia própria, né, falar dos próprios problemas de cada região, com uma linguagem própria e refletindo os homens e as mulheres do seu país. E foi, para mim, também uma surpresa dentro da dor que causou a morte do Flávio Migliaccio, né? Ter assistido ao documentário que ele fez, onde ele fala exatamente isso que eu me cansei de dizer. Então, ter escutado na boca, nas palavras de um dos atores emblemáticos do Teatro de Arena, que o Flávio ingressou no Arena quando devia ter 22 ou 23 anos, e fez o principal personagem em Revolução na América do Sul, que é uma peça importantíssima. É uma peça importantíssima para a América Latina inteira, e que as pessoas teriam que conhecer, realmente, não só pelo conteúdo, como pela forma, pelo resgate das formas populares de teatro já a nível dramatúrgico. O que foi acontecendo foram diversas coisas, enfim, as pessoas podem ler assim no livro do Boal, O Teatro do Oprimido,
o percurso que ele fez do Teatro Arena, que ele perdeu por causa da ditadura, ele teve que sair do Arena e foi preso, enfim, toda essa história que se conhece, se exilou, e ele começou a desenvolver essa técnica teatral que vai ao encontro das pessoas para dar a palavra às pessoas e perguntar a elas do que elas querem falar, não é? E são elas que ensaiam, escrevem e colocam em cena suas próprias questões e perguntam para o público o que eles podem fazer diante dos impasses nos quais eles se encontram. E o Boal sempre gostava de falar nas palestras dele como ele chegou a essa conclusão, assim, como chegou à conclusão de que estava muito bom você dar a sua opinião através do teatro, porque você é um artista e tem que dar a sua opinião, né? Como qualquer outro ser humano, mas que era mais importante ainda que as próprias pessoas implicadas pudessem usar o teatro para formular as suas próprias questões e dar as suas próprias opiniões. E eu acredito que seja por isso que o Teatro do Oprimido conheceu tanto sucesso. Mas justamente, como conheceu tanto sucesso, você encontra sobre o Teatro do Oprimido muito material, tem muitos livros também publicados, muita gente que realizou pesquisas, e é por isso que o Instituto tomou a decisão de colocar mais em foco esses aspectos mais esquecidos do trabalho do Boal, porque, curiosamente, há uma espécie de dificuldade em reconhecer o Boal dramaturgo, que continuou escrevendo até o fim da vida dele, e o Boal, diretor de teatro, que aliás era muito bom, que continuou dirigindo até o final da vida dele. Então, assim, sempre se refere mais ao Boal do Teatro do Oprimido e menos ao Boal escritor e ao Boal diretor, e por isso que o Instituto focou mais nesses aspectos. Sabe quando as bruxas nos cortaram? Quando eu falei que normalmente assim, é muito difícil que uma peça seja traduzida, e o livro teórico, sim. Então, tem uma tradução, mas que não foi publicada, de Murro em Ponta de Faca para o francês. Tem várias peças do Boal que estão traduzidas para o espanhol. E ele foi muito montado na Alemanha, mas que eu saiba, não foi publicado. Na Argentina está sendo publicado, por isso também a montagem é possível. Em compensação, o livro teórico é mais fácil. Você publica e ele circula. Então, é mais fácil, assim, que você pode ter acesso. Por exemplo, o Teatro do Oprimido, a primeira publicação dele foi em espanhol. Então, talvez esse senhor paraguaio já leu em espanhol também. E depois, quando foi publicado na França, claro, agora está traduzido para 90 línguas. É uma barbaridade. Eu não conheço outro método de teatro que tenha tido tantas traduções como esse. Isso é verdade. E a quantidade de companhias aqui que eu conheço, estava falando isso com as pessoas que estão assistindo a gente enquanto você estava fora, a quantidade de pessoas que eu conheço que aqui teve o desdobramento do Teatro Fórum, que se define como companhias fazendo Teatro Fórum. É muito grande, é impressionante. E as pessoas que trabalharam com Boal, naquela época que a gente morou lá, muitas ainda têm grupos que fazem teatro nas escolas, coisas assim. Então, ainda continuam. É porque o Teatro do Oprimido tem muitas aplicações, né? Você pode usar educação, em hospitais psiquiátricos, com os foyers de imigrants, tem muitas aplicações. É realmente um método prático. Além da teoria, é um método prático e tem o livro dos exercícios, enfim. Ele é uma ajuda, assim, ele pode ser uma grande ajuda. E a peça, Murro Ponto de Faca, ela não foi editada ainda por uma questão prática? Não foi. Aqui foi publicada. Não, a versão francesa que você estava falando. Não, na França não foi publicado, não. Na França foram publicados vários livros Boal, mas teatro não. É porque teatro se vende muito pouco. Então as editoras não, e agora menos, né? Enfim, mas ao mesmo tempo com toda a luz que tem em cima da obra do Boal, merecia, né, ter
um teatro completo do Boal aqui em francês. É um projeto que merece existir. Não, mas olha, talvez poderia ser interessante para alguma editora, mas agora você sabe como as editoras estão todas em crise. Fazer, ao contrário, uma espécie de um recueil assim, de teatro latino-americano de modo geral. Vários autores representativos do teatro latino-americano, ou de uma época, enfim. Poderia muito bem fazer um volume assim, dedicado ao teatro latino-americano. Mas, E os... Desculpa, diga, não, não, diga. mas agora as editoras em geral estão com dificuldade para editar, né? O... Quais são as ações práticas, quais são as diretrizes do Instituto Boal? Você disse que tem esse foco sobre o período, sobre as ações de da arena, da dramaturgia. Como vocês desdobram isso Então, atualmente? então aí tá interessante até para você divulgar mais um pouco, porque a primeira coisa que a gente fez foi tratar a documentação de Boal, que era bastante farta. Então, nós agora temos, além da nossa página no Facebook, do site do Instituto, dentro do site tem um acervo do Boal. Então, é só colocar acervoaugustoboal.com.br, é um acervo bastante documentado, bastante bem organizado, porque foi uma amiga minha que fez, que era diretora técnica do MIS, então foi profissionalmente feito. E agora a documentação física está no Museu Lazar Segal, mas acabou de chegar lá e começou a pandemia, então eles ainda não colocaram na biblioteca deles. Mas as pessoas interessadas não têm os textos do Boal, obviamente, porque texto se publica e ainda tem direitos, enfim, em jogo. Mas tem muita foto, críticas, documentação assim de matérias de jornal, entrevista de Boal. Nós temos muitos vídeos, nós temos realmente muita documentação e está muito bem organizado. Também o site está muito bem feito, as pessoas que fizeram realmente fizeram um trabalho muito bom. Além disso, a gente tem feito muitas coisas, algumas exposições grandes, né? Começamos com um evento enorme em 2012 no Sesc Pompeia, que abrangeu assim muitos aspectos da obra do Boal. Sérgio de Carvalho fez, da Companhia do Latão, que fez a organização, e teve tudo o que você possa imaginar. Leitura de peças, shows, Zumbi, João das Neves montou Zumbi com o elenco negro, teve oficinas, teve debates, teve documentários, teve muito... Foi muito grande e tinha um panorama bem amplo da obra de Boal. Depois fizemos outra exposição muito grande no CCBB do Rio de Janeiro. Quem fez a exposição foi eu, Elias Bauer, também teve assim, uma peça do Sérgio, teve leituras, teve oficina, a exposição estava linda, do Elias Bauer, teve uma sala só com documentários passando, e a seguir fizemos uma sobre a Arena, no Sesc do Rio de Janeiro, que rodou o Brasil inteiro durante 5 anos, e uma muito linda, que eu amo essa exposição, com as cartas do exílio do Boal, que foi no Instituto Moreira Salles. Depois essa exposição foi para São Paulo, foi para Lisboa, onde a gente morou, e foi para o Porto também. E é isso. E hoje as cartas do Boal estão no Instituto Moreira Salles. Além disso, a gente montou... Não, diga, perdão, continue. Eu achei que você Não, tinha não, finalizado. montamos Zumbi, que foi João das Neves que montou e viajou bastante, Zumbi também. Montamos uma crônica de Nuestra América, que é um livro do Boal que eu gosto muito, que vai ser republicado agora. Fizemos uma adaptação que ele próprio tinha feito, fizemos aqui na Oi Futuro. E depois eu me dediquei mais a montar autores latino-americanos que todos tiveram alguma relação com Boal. O Maurício Cartum, que trabalhou com ele na Argentina, e fizemos 2 peças no Sesc de São Paulo, e recentemente uma adaptação da Cândida Herêndira, de Garcia Marques, que foi adaptada por Boal, lá na França. Fizemos, na época chamava Théâtre de l'Est Parisien, agora chama Théâtre de la Colline, e que eu traduzi essa adaptação e fizemos no SESI, e ficou uns 5 meses em cartaz. Foi lindíssimo, ficou até dezembro.
parecia um prenúncio da catástrofe, do que veio depois, a partir de janeiro. E é isso. E no momento a gente está esperando ver o que vai acontecer, porque tínhamos vários projetos, inclusive uma montagem lindíssima de Revolução na América do Sul, feita por um grupo de Nova Iguaçu, com o qual eu trabalho muito, que ia estrear agora, no início de junho, no Teatro Poeira, e que, claro, que foi adiado pela pandemia, mas que foi apresentada na Unirio e que foi tão bem feita e tão no espírito do Boal, uma surpresa maravilhosa, que o Aderbal convidou para fazer a temporada no Poeira. E provavelmente faremos depois. Mas, assim, a vocação do Instituto é essa, é continuar estreitando, preservando os vínculos que o Boal tinha com o teatro latino-americano de modo geral, e não focar nem num aspecto do Boal só, nem na obra dele só também. Fazer extensivo a todo esse teatro latino-americano, que tem a mesma preocupação política e social do Boal, não é? Que maravilha. Para pensar, realmente, o que está acontecendo no Brasil é de uma gravidade extrema. É muito grave. E se realmente essa questão assim, dessa medida assim, né, de isolamento for levantada, realmente vai ser uma catástrofe. Vai ser uma catástrofe, porque já uma parte considerável, né, da população brasileira, ela já vive em situação de confinamento. Então, se imagina se isso fica liberado, assim, todo mundo, então, agora pode fazer o que quiser, volta para a praia, domingo de sol, todo mundo na praia, e vai morrer uma quantidade absurda de gente. Talvez seja a forma que o presidente brasileiro encontrou de eliminar os pobres, eliminar os velhos, que são todas as pessoas que incomodam. Então, só vão ficar os miliardários, o velho da van, e a família dele, os milicianos, enfim. E agora o ministro de Economia falou que quando vão vender essa porcaria de Banco do Brasil, então vão poder vender o Banco do Brasil à vontade. Enfim, talvez o Bispo Macedo seja o próximo ministro de Saúde. Ai, tem que rir para não chorar de tudo não isso, tem Damares, né? Na Secretaria das Mulheres? Já tem. Não tem a Regina Duarte na Secretaria da Cultura? Que tristeza total. Absolutamente tudo pode acontecer. Infelizmente, o Brasil não é surreal, é real. Não é uma peça de Ionesco, não é? É mais uma peça de O'Neill, ou de Tennessee Williams, nesse momento. Cecília, a live vai acabar aqui, marcou 30 segundos para acabar. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Maravilhoso conversar com você, prazer enorme. Faremos outras, vamos conversar mais. Terei um prazer enorme de pensar, de ajudar e de viabilizar também que a obra do Boal chegue aqui com mais força na França. Obrigado, Muito obrigado. Tchau, Ana. Tchau.